Boa noite, tudo bem? Sou Tomás Oliveira, seja bem-vindo a X1 Sport Trade, o canal do trade esportivo amador e do trade alternativo. Bom, eu vou fazer esse vídeo para responder algumas perguntas, né, que normalmente fazem aí sobre o trade esportivo. Muitas pessoas perguntam o que é o trade esportivo, como funciona esse negócio, é um trabalho, é aposta, o que é, então você fala até que é pirâmide, o que deve ser o trade esportivo? Bom, eu vou explicar dentre 5 perguntas que normalmente as pessoas fazem sobre esse tipo de mercado, né? E depois, caso surjam outras perguntas, eu faço um vídeo parte 2 aí, com mais respostas, claro, se eu souber e se puder responder, né? Obviamente. Mas vamos lá, a primeira grande pergunta, o que é o trade esportivo? Tá? O trade esportivo são investimentos que você vai fazer em cotas, que nós chamamos de odds, de resultados de eventos esportivos. Tá? Então, por exemplo, você tem lá vários tipos de mercados diferentes, então você tem um evento esportivo, pode ser futebol, pode ser vôlei, basquete, beisebol, futebol americano, tênis, tênis de mesa, esportes, enfim. Você vai lá, você vai comprar uma cota de um resultado. Então vou dar um exemplo, vai jogar Brasil e Argentina, eu acredito que o Brasil tem um time melhor, está mais preparado, fiz um estudo em cima de como vai funcionar esse jogo e eu compro uma cota de odds de vitórias do Brasil, tá certo? Uma vez que o Brasil de fato vence esse jogo, né, eu recebo de volta o valor que investi mais o meu retorno financeiro, ok? Com a diferença que durante esse período as cotas elas podem ou as odds elas podem se valorizar ou se desvalorizar conforme o andamento daquele evento, tá certo? Bom, basicamente seria isso, tá? Até porque se for explicar todas as modalidades, todas as formas de trade, aí seria um vídeo aí que teria horas e horas, tá? Uma coisa, um assunto muito amplo, né, que não tem como responder assim de forma muito simplista, mas basicamente é isso que eu falei. Então, o trade esportivo é quando você compra cotas de resultados de eventos esportivos, que essas cotas podem ser compradas antes ou durante esses eventos. Obviamente, depois que o evento já acabou, não tem como, tá certo? Bom, vamos à segunda pergunta. Trade esportivo é aposta? Sim, sim. Trade esportivo é um tipo de aposta, tá certo? Mas como que funciona? O que difere ele da aposta convencional? Vamos lá. Vamos pegar uma situação aí muito cotidiana que a gente vê, que acontece muito. Vai jogar Palmeiras e Corinthians, e aí um amigo seu corintiano aposta contra o palmeirense que o Corinthians vai ganhar. Mas por que ele vai apostar que o Corinthians vai ganhar? Ele vai apostar porque ele acha que o Corinthians é melhor porque é o time do coração dele. Simplesmente ele tem essa definição que é o time que ele torce e que tem que ganhar do Palmeiras. Ponto. É isso. Então ele normalmente vai lá jogar a famosa caixinha de cerveja, né? E o que acontece no trade? No trade é diferente, porque você tem todo um estudo, né? Você não vai apostar no Corinthians por ser o Corinthians, por ter ganho, isso aí não conta muita coisa, tá? É feito um estudo do momento daquele time, é feito toda uma análise de números, por exemplo, tem planilha, tem uma análise estatística que é feita em cima de gols, comportamento de jogadores, quais jogadores vão jogar, como que vai estar a temperatura naquele dia, qual a circunstância do jogo, se é um jogo de eliminatória, se é um jogo de fase de classificação, enfim, se vamos ter titulares, se vamos ter reservas, se o jogador principal daquele time está machucado ou não, como o técnico mexe no time no intervalo, ou seja, é feito todo um estudo estatístico que leva tempo, então não é simplesmente fazer uma aposta por fazer. Tá? Tanto que os traders profissionais, até mesmo o pessoal que trabalha aí já nesse mercado há muito tempo, não gosta dessa comparação da aposta convencional, porque a aposta convencional simplesmente o cara vai lá e faz o jogo dele, igual na Mega Sena, e se der, deu, se não, né? Não existe um estudo em cima daquilo, tá? Bom, terceira pergunta, é legal jogar no Brasil? Ou fazer operações em traders esportivos? Sim, é legalizado, tá? Existe aí uma lei de 2018 que regulamenta aí
no caso, o trader pela internet. Antigamente, não que fosse ilegal, mas estava meio que no limbo, né? Porque você tem os jogos que são autorizados pela Caixa Econômica Federal e o que não é autorizado pela Caixa automaticamente é ilegal. Porém, no entanto, nunca houve uma menção na lei sobre a internet. Então, muitas pessoas já operavam nesse período porque estava lá, como a lei nem dizia que podia, nem dizia que não podia. Aí, de 2018 para cá, o Michel Temer assinou uma lei dizendo que sim, é uma atividade legalizada, porém, no entanto, ela não é regulamentada ainda, tá? Então, tá lá no Congresso, que vai saber Deus lá quando vai regulamentar. Mas, de 2018 para cá, é uma atividade legalizada como qualquer outra. Então, não é ilegal. Ok? Próxima pergunta. Trader de bolsa de valores é igual ao trader esportivo? Não, tá? São coisas muito distintas, embora tenha um modo operandi parecido, tá? Porque no trade da bolsa você vai fazer um estudo sobre a empresa, né, que você quer comprar as ações. Então você vai ver como que está a saúde financeira daquela empresa, ver como está a valorização dela, como que está o mercado daquele ramo que ela atua. Enfim, você vai criar um cenário de projeção de lucro daquela cota que você vai comprar. Tá? Então você vai lá, compra na manhã, você compra no pregão uma cota X, uma empresa Z lá, e no final do dia ela vai estar valorizada ou vai estar desvalorizada. E também tem a questão de, normalmente, a operação de bolsa ela tem um período maior, né, de retorno. Então você vai fazer um investimento hoje para você ter um retorno em meses, semanas ou até anos, dependendo do tipo de trabalho que você faz. Tá? No trilho esportivo já não, você vai trabalhar um evento esportivo que normalmente vai durar ali um espaço de tempo bem curto, né? Ou seja, ou é uma partida de basquete, uma partida de vôlei, ou um campeonato, um jogo de futebol, que tenha lá um período no máximo de umas 2, 3 horas no máximo, dependendo do evento que você vai trabalhar. Acho que tênis normalmente que demora mais, tem uns jogos aí que levam 6, 7 horas, né? Mas não é sempre. Então, você vai ter o seu investimento e o seu retorno dentro daquele período. E naquele período, as odds elas vão se valorizar ou desvalorizar dentro daquele espaço de tempo daquele evento. Tá? A última pergunta. Dá para ganhar dinheiro com trade esportivo? Bom, sim, dá. Tá? Mas não é tão fácil quanto muita gente diz na internet. Não é tão simples como muita gente vende isso, né? Como curso, como manualzinho. Você encontra aí no YouTube vários métodos infalíveis de você ganhar muito dinheiro com treino esportivo. Cara, não funciona assim. Tem que ter muito estudo, você tem que conhecer bem os mercados. E são vários mercados. Tá? Só para dentro do futebol, por exemplo, você tem mais de 45 mercados. Tá? É bem mais. Eu coloquei aqui um número baixo. Tem tipo 45 mercados que você pode operar dentro só do futebol, fora as outras modalidades esportivas, tá? Então, você tem que conhecer bem ou a modalidade que você vai trabalhar também. Como eu disse, tem todo um estudo técnico por trás, não é simplesmente você chegar, o jogador X ele é bom e o jogador Z ele é ruim, por exemplo, no tênis, que ele vai ganhar. Não é assim. Tem todo um contexto. E você tem que trabalhar a valorização da sua odd também. Você tem que entrar na hora certa, sair na hora certa, enfim. Ou seja, não é tão simples como muita gente acha. Pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa dar uma sorte e fazer um jogo que tem uma odd muito alta, tá? E que, assim, quanto mais altas as odds são, mais difícil é você conseguir ganhar chegar naquele resultado daquele evento. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, foi num jogo da Copa do Brasil, o Paraná Clube, foi jogar fora de casa, eu não lembro o nome do time da casa agora, mas ele estava perdendo por 2-0, já tinha dado os 45 minutos do segundo tempo, e a odd do Paraná Clube foi para 500, tá? Significa que, se alguém naquele exato momento comprasse a odd do Paraná Clube, ele ganharia 500 mil reais. Muita gente comprou essa odd com valor baixo. Poucos minutos depois, o Paraná fez 3 gols, virou o jogo e ganhou o jogo. Tá.
Mas isso é muito, muito raro de acontecer, muito difícil. Você pegar uma odd muito alta dessa é muito raro, mas existe essa possibilidade. Normalmente ganha-se dinheiro de forma dentro de um método de trabalho que leva tempo, do qual você vai criar uma estratégia para que você consiga chegar nos seus resultados. É uma coisa constante com valores menores, tá? Isso aí você aprende mesmo só na prática. Tem alguns cursos que ensinam alguns métodos, tá? Mas falando assim por experiência própria, você vai aprender mesmo na prática, ok? Bom, então essas foram as perguntas aí, 5 perguntas mais comuns que fazem aí sobre o trade esportivo. Claro, o assunto ele é bem amplo. Se não fosse tão amplo, não existiria, por exemplo, especialização em trade. Existem pós, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos não, mas na Europa tem cursos, principalmente na Inglaterra, de pós, de faculdade, em cima de trade esportivo, para vocês terem uma ideia. Tá? Então é um assunto muito amplo, não é um assunto assim tão simples, que leva-se tempo para aprender. Tá? É uma atividade de trabalho, como qualquer outra, simplesmente, até porque demanda tempo, demanda estudo, demanda análise, não é uma coisa o que a pessoa faz por fazer, tá certo? E, bom, quem tiver interessado aí, né, em saber um pouco mais, deixa sua pergunta no comentário desse vídeo, quem sabe aí eu faço uma parte 2 com outras perguntas, né, e esclarecendo algumas dúvidas aí, tá bom? Então, valeu aí, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.